Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. E outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você puder ser um membro, ajude a gente nessa empreitada aí, colaborando, sendo membro. O valor é bem pequenininho. Pessoal, hoje a gente vai falar e mostrar os três materiais mais comuns, vamos dizer, para uso nos camarões artificiais e sheds, ou seja, nas iscas softs, tá? Que é o plastisol, o silicone e o elastômero, tá? E a gente vai falar sobre a característica de cada um, a minha opinião sobre cada um também, e também a questão das vantagens e desvantagens de cada um. Então vamos começar pelo que talvez seja mais antigo, que é o silicone, tá? O silicone, que quando a gente fala, é aquele silicone basicamente como se fosse aquele silicone de vedação, né? É um silicone diferente, é um processo que não envolve fusão, né? Não vai temperatura, né, na injeção desse material. E basicamente hoje quem fabrica bastante esse tipo de camarão com esse material, inclusive esse é deles, é a Zebalo, tá? Então assim, é um camarão que permite muito detalhe, tá? Muito detalhe porque é um camarão basicamente artesanal a frio e que o processo dele é um processo de composição e não basicamente só injeção, tá? Então você consegue fazer composição de colocar um rabinho mais diferente, aqui diferente, 2 cores, 3 cores, risco, simulando alguma coisa e tal, você consegue, tá? Ó, aqui, ó. Essa talvez seja uma vantagem, tá? O que eu acho que é desvantagem nesse tipo de camarão é que é um camarão que, uma vez que é um camarão mais duro, tá, pessoal? Bem duro, a textura dele é dura. Quando o peixe tá manhoso ou quando o peixe bate, na minha opinião, tá? O peixe bate e ele sente uma textura muito dura, ele vê que aquilo lá não é a presa. Se ele pegou de uma vez só, beleza, provavelmente ele tá fisgado. Mas se ele bateu e ainda tenderia a voltar, muitas vezes você vê que ele não volta. Ele tem que pegar na primeira batida, tá? E aí os camarões menores funcionam melhor, né? Porque ele vai engolir de uma vez. Enfim, essa eu acho que é uma das desvantagens. Outra desvantagem é que quando ele começa a rasgar, ele tem uma tendência de rasgar. Uma vez que ele começou a rasgar, ele tende a rasgar mais rápido do que os outros, tá? E é um camarão que você não consegue dar um calor, né? Essa é uma manha que eu vou dar no plastisol. Você dá um calor lá, um isqueiro, você refunde, né, o outro. Esse aqui você não consegue refundir, tá? E é um camarão que tem um valor meio caro, mais caro em relação ao plastisol, ok? Aí vamos para o plastisol, não, vou deixar falar do plastisol por último, que é o mais popular e é o que tem mais, no meu modo de ver, custo-benefício. Vamos aqui pro elastômero, tá? Elastômero, pessoal, é aquele material da Monster, tá? Mas não só a Monster faz camarão em elastômero. Os Nacamarões são em elastômero. Tem mais algumas outras marcas que também usam compostos parecidos, tá? Elastomax e similares. Então é um material, pessoal, que é por processo de injeção. Então você não vai conseguir fazer muitos detalhes. Lola, por favor. O cachorro resolveu arranhar a casinha agora. É um processo de injeção, então você não consegue fazer muitos detalhes. Geralmente, esses camarões são de linha comercial muito maior, então eles não vão parar para ficar pintando parte de camarão e tal.
essa é uma das características, né? Outra característica é que é um material muito elástico e bastante resistente, pessoal, tá? Bastante resistente, tá? Porém, é um material que você precisa de alguns cuidados. Por exemplo, você não pode misturar camarão de elastômero com outros camarões, tá? Ele vai reagir até com plug, às vezes com estojo. Ele vai, ou ele pode reagir e provavelmente vai reagir, e aí vai melar e vai derreter, um vai fundir no outro, vai deformar e tudo mais, tá? Então assim, camarões de elastômero, Monster só Monster, na camarão só na camarão, e eventualmente linhas diferentes, né? Por exemplo, aqui o Monster tem Ultra Soft, X-Move, e tinha antigamente o Soft Bass, o X-Solid, agora virou New Solid, enfim. São camarões que eu não gosto de misturar linhas diferentes, porque aparentemente os compostos são diferentes e um pode reagir no outro. Tá? Então vamos evitar a fadiga, né? Uma coisa que eu falo é que os camarões da Monster, perto do que eles eram antigamente, 5 anos atrás ou mais, eles melavam muito mais. Não é que hoje ele não mela sozinho, que ele não vai ter uma vida útil tão mais longa, mas também não é tão mais curta quanto os outros. O que eu falo para quando usar Monster é lave após o uso e use silicone spray sem solvente, sem essência, para você guardar. E, se possível, guarde no saco zip que ele vem. Se ele vir encartelado, arrume um saco zip e guarde eles sempre da mesma linha, com a mesma linha, ok? E agora a gente vai para o carro-chefe do que tem hoje em dia, que é o Plastisol, tá? Esse daqui, por exemplo, é um Roots, esse aqui é um Super Pink, cor que tem funcionado muito para mim, tá? Muito. E aí vamos falar primeiro dos Plastisol normal e dos Plastisol, o que é permitido brincar no Plastisol. O Plastisol também é um processo de injeção, tá? Então ele é um material que vai... Lola e Atena. Atena, vem cá. Ele é um processo de que o material ele é fundido, ele é aquecido, e aí ele vai ser injetado, tá? Pode ser de forma artesanal, pode ser de forma industrial, ok? Então, basicamente, você tem uma cor base, e aí você consegue fazer o detalhamento desse camarão. Grandes vantagens do Plastisol. O Plastisol é um material que você... ele é mais barato, tá? Então os camarões vão ser mais baratos, ou sheds, enfim, vão ser mais baratos. É um material que, uma vez que ele rasgue, ou que ele fique... Às vezes você pode ter tido um camarão e não sabia disso. Você tem aquele camarão que começou... roubado bateu muito nele, ou tucunaré, enfim, e começou a ficar aquele esbranquiçado áspero, né? Como se tivesse lixado. Se você der um calorzinho nele, ele vai voltar a ficar lisinho, né? E a cor brilhante, tá? Mesma coisa com o rasgo. Ai, o camarão, tô perdendo o camarão porque ele tá rasgando. Vai lá, dá um calor, ou esquenta uma chapa, um canivete, encosta, ele vai soldar, você vai soldar ele de novo, tá? Tome cuidado com o maçarico, porque o maçarico tem que estar um pouquinho mais de longe, porque senão ele vai queimar em vez de derreter, tá? E aí, o Plastisol, pessoal, ele permite também para pessoas que têm paciência, um certo capricho e tudo mais, fazer personalizações, por exemplo, né? Detalhismo com algum tipo de pintura posterior ou tingimento posterior, além das clássicas, né? Ovas, ok? Então esse aqui, por exemplo, é um Roots com rabo mais... rabo com outra cor, né? Aumentando o detalhismo. Vamos pegar o outro aqui. Deixa eu ver, esse aqui é o estojo. Ó, outro.
também, roxinho com rabo azul. Esse pega muito, pessoal, tá? Muito mesmo. Aí o olho às vezes pode ser diferente, ó, por exemplo, ó. O olho roxo também, ó. Vamos ver alguma outra coisa aqui que tiver. Ó, o detalhe de, por exemplo, ova, né? Esse é um detalhe comum, bastante feito aí por fabricantes em geral, tá? Agora esse tipo de trabalho aqui, ó, quem iniciou, pelo que eu vi, foi a Roots, e aí alguns talvez copiem, né, e tal, mas e tem funcionado muito bem a questão de contraste. Esse aqui também, ó, esse aqui é um rosa claro com o raminho diferente. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Eu tô com o estojo pequeno, pessoal, então eu não tenho tantas e tantas variedades aqui. Vamos ver aqui que eu tenho. E sempre vão ser variedades de cores que eu uso bastante. Ó, aqui, ó, um roxo com rabo azul maior, tá? Aqui, por exemplo, é um 10 gramas com anzol maior e camarão maior também. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. Deixa eu ver se eu acho um super custom, que infelizmente a Roots não faz mais, mas eu ainda tenho alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um super custom com cores diferentes, né? Texturas diferentes também. Esse aqui é um camarão mais molinho que o pessoal da Roots fazia. Enfim, pessoal, o Plastisol, ele vai te permitir muitas possibilidades, tá? Mas são possibilidades artesanais, né? E sendo possibilidades artesanais, você tem um custo disso. Isso não creio que seja algo ruim, obrigatoriamente, você agregar custo para ter um diferencial. Deixa eu organizar aqui, pessoal, antes que eu deixe muita bagunça. Você vai ter o custo, porque isso tudo é handmade, né? Isso é artesanal. Então ele é injetado de uma forma e aí todo o trabalho vai ser do pessoal da finalização para poder fazer um tingimento, um detalhe de olho, um detalhe de rabo, eventualmente uma lista ou alguma outra coisa. Às vezes você consegue fazer algum diferencial na composição de cor, então brincando aí com glitter, com papel nacarado, algumas outras coisas que são processos artesanais, né? Você injetar um camarão assim, por exemplo, ele sai pronto, né? Não tô falando que é ruim, tá? Inclusive tá aqui na caixa porque eu uso. Ele não é ruim, mas tem dia que um camarão com detalhe, com contraste, vai fazer a diferença. E sem dúvida, para qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção, né, esse aqui de cima sai pronto da forma. Esse daqui de baixo você precisa de ter um trabalho manual para colocar esses detalhes. Isso gera custo, tá? Às vezes o custo pode ser baixo, às vezes o custo pode ser alto. Eu só estou colocando que gera um custo. E essas foram as opções, a apresentação das opções de basicamente de materiais que a gente tem na grande maioria das variações no camarão artificial e sheds. E aí vou falar também que este Plastisol, ele não é tão mole quanto o elastômero, mas ele tem uma presença que, principalmente, né, fabricantes que se atentam a essa questão de usar um Plastisol um pouco mais soft, né, mais mole. O peixe bate e volta, tá? Bate e continua. Diferente de um Plastisol muito duro, que vai se assemelhar um pouco com o silicone, que o peixe
Se ele tiver meio chato, ele vai bater, vai ver, opa, isso aqui não é um camarão. E já refuga. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.